Se você tem sua Bíblia nessa noite, abra comigo, por favor, ao livro de Êxodo. Não vou pregar muito tempo hoje. Livro de Êxodo. Vou ler do capítulo 4, primeiramente. Êxodo capítulo 4. A palavra do Todo-Poderoso Deus, no versículo 21, diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Êxodo 5, 1 e 2. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Mais uma passagem, capítulo 8, na sua Bíblia, no versículo 15. E diz assim: Vendo, pois, Faraó que havia descanso, endureceu seu coração e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Quero usar como tópico, pregando por alguns minutos, o endurecimento do coração de Faraó. Abaixe sua cabeça. Pai Celestial, enquanto estou diante desses irmãos nesta noite, eu reconheço minhas incapacidades. Sei que não sou digno. Estou aqui pedindo que o Teu Espírito e Sua presença venha conosco, venha se mover sobre nós, toque o coração das pessoas para que vejam, entendam, escutem e recebam, que Tua palavra venha chegar ao coração deles diretamente. Oro que o Senhor ajude a minha língua a se tornar como a pena de um escritor e como chamas de fogo. Pai, mande convicção do Espírito Santo, não só os que assistem aqui, mas para os que assistem pela televisão também. Eu te peço em nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. Outro dia eu estava na antiga cidade de Cairo, lá no Egito. O museu em Cairo é um dos mais famosos de todo o mundo. O mais invejado dos museus do mundo, eu acho. Enquanto entrei nesse prédio com antiguidades de um passado bem distante, estava ouvindo, enquanto a guia estava falando de dinastias e reis e rainhas da antiguidade. Então ela disse algo que instantaneamente chamou minha atenção. Ela apontou para uma grande estátua de pé no canto, de mais ou menos 10 a 12 pés, e disse: Esse é o Ramsés II, o homem que repetidamente foi dito ser o faraó que esteve diante de Moisés no maior embate, no maior confronto entre dois homens em toda a história da humanidade. E olhei sobre essa grande réplica de talento artístico humano, nos dizendo que as características estavam corretas. Estava de pé ali, sabendo que muitos eruditos bíblicos acreditam que podia ser esse mesmo. E por muito tempo fiquei olhando para a face. Olhei para as bochechas altas, proeminentes. Olhei para o nariz também, sabendo que Moisés, se foi mesmo esse o homem,
tinha olhado para Ramsés II, e Deus Todo-Poderoso tinha derramado o seu poder sobre essa nação do Egito e sobre esse homem, Ramsés, o faraó. Isso que vou tentar trazer à sua atenção nessa noite, do confronto de Moisés com um dos homens mais teimosos que já viveu, é uma representação e o exemplo perfeito de Deus tratando com a humanidade. Quero repetir. No livro de Êxodo, quando você lê a respeito de Moisés confrontando o faraó, você lê a respeito da tentativa duradoura do homem durante os anos para falar com a humanidade. E a maioria das vezes a resposta do homem para com Deus. Pois a maioria das vezes a resposta do homem para Deus é exatamente a mesma resposta que Faraó deu a Deus. Teimosia, rebelião contra nosso Criador. E nesse cenário que aconteceu há mais de 4.000 anos atrás, você encontra fotos de mim e de você. Vocês pela televisão, vocês que sentiram a Deus à noite, ainda que você possa se considerar alguém suave, um macho, e você acha não precisar, no exemplo de Hollywood, de qualquer tipo de redentor ou salvador. Você acorda 2, 3 horas da manhã, e deitado ali você pensa nisso. Você está envelhecendo, você tem que encarar a eternidade. Você se gabou, diz que isso e aquilo, mas de alguma forma você se lembra daqueles versículos bíblicos que aprendeu quando era criança. Você se lembra de uma fé pura que teve, mas agora está arrastada em meio à sujeira de uma maldade degradante, uma obscenidade. Você é considerado inteligente pelos seus irmãos, mas dentro de você, você está solitário e com medo. Não importa quem seja a pessoa, no coração, no seu coração nessa noite há um pensamento. Todos que assistem pela TV, há um pensamento. Tem algo a mais lá fora. Existe um Deus. Isso tudo não aconteceu do nada. E em meio a esse cenário sem fim, nós encontramos figuras de nós mesmos, como Deus tratou com o faraó, tentando fazê-lo seguir sua vontade, que nunca aconteceu. Então, eu espero nessa noite destrinchar essa história, que você possa se ver um pouco mais nela. Eu espero que você pela televisão possa ver algo mais a respeito do relacionamento de Deus com você. Porque em meio a esse exemplo de Deus tratando com o faraó, o exemplo que é demonstrado nesse confronto é um dos maiores, se não o maior exemplo de misericórdia que se encontra em toda a palavra de Deus. Deus tem todo o poder. Não há absolutamente nada que Ele deseje fazer que não pode fazer com facilidade. O franzino, patético e deplorável ditador russo que levantam seu punho diante de Deus e diz que Ele não existe, e dizem que vão fazer isso e aquilo outro, Deus se assenta no céu e dá risada do que eles dizem que vão fazer, enquanto plantam a semente de sua própria destruição. Ainda assim Deus, sem pensar como homem ou resolver as coisas como homem, tem misericórdia infinita de um tirano, rebelde, maligno, ruim. Olha, primeiramente, como é Deus? Teólogos já lutaram com isso
Desde o princípio do estudo do homem de Deus, como Deus realmente é. A Bíblia diz que Deus não é homem, Ele não pensa como homem, Ele não age como homem, não se conduz como homem. Ouvi um pregador dizer algo outro dia e sabia ser verdadeiro, sabia a vida inteira, mas quando ele falou, aquilo fluiu em mim, meus olhos se encheram de lágrimas e fez a declaração assim: muitos de vocês erraram vez após vez, após vez, após vez, e falando de cristãos, falando até de pregador, e o seu erro te entristece, mas Deus, quando te salvou e te chamou, sabia que haveria falha após falha após falha, mas ainda te chamou assim mesmo e ainda te ama assim mesmo. Ele não pensa como homem, ele não se conduz como homem. Ele está tão além de nossa capacidade de compreender que é indescritível descrevê-lo. Mas há uma fundação que eu quero estabelecer agora, que você precisa entender, você pela televisão também. Quando alguém pensa em Deus, devemos começar com a convicção que o que Deus faz sempre está certo. Lembre-se disso. E que é certo não porque Ele está fazendo, mas que Ele faz porque é certo. E eu quero repetir, porque Deus não é algum tipo de uma deidade que é um capataz ou um ditador, que porque Ele faz algo, automaticamente se torna certo. Ouvimos o termo Deus soberano a vida inteira. Ele realmente é soberano e não se engane sobre isso. Mas sua soberania é sujeita à sua natureza, que é a santidade. Você precisa sempre, quando falando de Deus, entender que o que Deus faz sempre é certo. E que é certo não porque Ele faz, mas que Ele faz porque é certo. Em outras palavras, Ele nunca faz nada errado. O bem dele para você é tudo que Ele tem para você, tudo que Ele tem para a humanidade. Esse livro aqui é a história da redenção. Ele não tem nada senão o bem para você, e especialmente para os mais jovens. Você olha para mim e diz Jimmy Swaggart, e recebemos várias cartas de jovens, tá? E muitos de vocês escrevem, e acho que às vezes porque você escreve, confia em nós, é porque falo diretamente com você. Eu não fico dando voltas. Você sabe o que penso, você sabe o que prego, quando prego, gostando ou não gostando, você sabe, você não tem dúvidas. Pessoas jovens têm uma tendência de acreditar que Deus está tentando tirar algo de mim que seja bom. Deus quer tirar minha alegria, tirar meu entretenimento, meus bons tempos. Deus quer que eu viva uma vida chata, sem nenhuma motivação, uma existência sem graça. Garoto e garota, isso está tão longe da verdade e você não consegue ver ou entender ou compreender. O Todo-Poderoso Deus nunca ia remover nada de bom da sua vida. Ele remove algumas coisas de você que podem parecer serem boas, mas no fim vão te destruir. Veja bem, os Estados Unidos deu muitas coisas ao mundo. Eu não vou tentar numerá-las. Mas uma das pequenas coisas que os Estados Unidos deu ao mundo é o homem Marlboro. Senta num cavalo com a montanha no fundo, e ele tem um cigarrão do Marlboro na boca. Parece um machão, não é? Eu não sei se vocês já ouviram desse homem do Marlboro aqui, mas você vai entender. E tem uma boa aparência. Você vê o uísque na mão e é algo chique, não é?
E o diabo faz tudo o que ele pode para fazer com que drogas, maconha, cocaína, fazer com que seja aceitável e fazer com que seja legal, e para tentar fazer como se fosse todo mundo que é bacana faz isso. E aí aparece essa antiga religião, diz que representa Deus e manda eu parar com isso. Podem te mostrar a garrafa de champanhe ou de cerveja. Eu não sei se vocês bebem muita cerveja na África do Sul ou não, mas é o esgoto do mundo. E eles te mostram tudo isso. O diabo dá uma disfarçada e fala: isso é que é bom. Mas eles não te mostram aquele homem Marlboro com a face caída e com os pulmões detonados pelo câncer como resultado do cigarro que ele fumou. Eles não mostram para você o acidente de carro na estrada despedaçado com 5 pessoas dentro dele por causa daquela garrafa de cerveja ou de champanhe, ou por causa da cachaça que beberam. Eles não te mostram o cérebro que está arrebentado por causa das drogas como LSD, cocaína, maconha ou heroína, e você consumiu e agora você é um nada. Eles não mostram isso, porque Satanás te odeia. Não importa se você conta as piadinhas sujas dele e amaldiçoa Deus, ele te odeia. Ele usa tudo que pode para matar, roubar e destruir, mas Deus te ama. Essa é a natureza de Deus. Ele te ama como um pai ama um filho. Ele te ama e quer te salvar. E se ele disser não é bom para você, e alguns de vocês não aceitam Jesus porque não querem largar o cigarro. Eu vou ter que parar de beber cerveja. O que é isso que eu fico lendo no jornal falando de bag? O que é isso? Baguete, sei lá, é um tipo de droga? Doca? O que é doca? Doca é maconha. Tá bom. Bag. Doca. Lixo é a melhor palavra, lixo. Qual que é o nome aí? Eu fico lendo o jornal, doca. É isso que eu li mesmo, doca? E Satanás fala para você que se você viver para Deus, sua empolgação, sua alegria, sua diversão, acabou, não tem mais vida. Acabou a daca. Nos Estados Unidos chamam de grama. E quem quer comer grama? Também dizem que é fumar beck. Demorou para eu entender, porque beck, para mim, era um zagueiro do time. Deixa eu te falar um negócio aqui. Escuta com atenção. Deus só tem o que é bom para você. E se você entregar seu coração a Ele, Ele vai te dar a vida mais recompensadora, a vida mais empolgante desse planeta que um ser humano pode conhecer. E a única vida que existe se encontra em Jesus Cristo. Agora, existem muitas pessoas que têm a ideia que o Todo-Poderoso Deus, através de uma força bruta, convenceu o faraó a fazer o que ele queria. Pare para pensar nisso. Se Deus forçasse todos a fazer o que ele quer, ele está fazendo um trabalho terrível. Deus não usa força para forçar ninguém a fazer nada. Ele tem um plano e esse plano vai ser feito de uma forma ou de outra.
Mas no que diz respeito a indivíduos, e você aqui, você tem o poder de escolha. Você é um agente moral, livre para fazer o que quiser. Pode amaldiçoar a Deus, ou você pode abençoá-lo. Você pode odiá-lo ou amá-lo. Você tem esse poder de escolha. Então você tem que tirar da sua cabeça que o Todo-Poderoso Deus forçou o Faraó a fazer o que ele não queria fazer. Tudo que Deus fez, providenciou a plataforma ou veículo pelo qual o Faraó seria levado a uma posição que teria que tomar uma decisão que então o salvaria ou destruiria. Quero que você pense nisso um pouco. Veja bem, o mesmo sol que brilha no sol, ele amacia um material e endurece outro. O problema não é o sol, o problema é o material. Está brilhando em tudo da mesma forma. Quando Deus colocou essa plataforma para aquele confronto, ele nunca tocou na vontade de Faraó. Posso estar pisando em solo perigoso aqui, mas sou conhecido por fazer isso nos Estados Unidos. Qualquer igreja, qualquer pregador, qualquer teólogo, qualquer pastor, independente de quem seja, que te diz que em algum lugar no passado, que Deus te programou para fazer uma certa coisa e você não tem escolha, e que você foi predestinado para ir para o céu ou para o inferno, e não é você que escolhe, pois já foi predestinado, é uma das maiores mentiras que já saiu do inferno. A única coisa que Deus predestinou foi que ele teria um povo. E quem esse povo seria escolha sua. Deus nunca mexeu na vontade de Faraó. E se você está aqui sentado nessa noite assistindo pela televisão e dizendo que se Deus quiser me salvar, Ele vai me salvar, vai dar um jeito e tal, você está acreditando em uma mentira que vai condenar a sua alma. Deus quer te salvar, sempre quis te salvar, está pronto para te salvar agora e a escolha é sua. Essa Bíblia termina dizendo: todo aquele que quiser, que venha e beba gratuitamente da água da vida. Não importa quem você é, não importa quanto álcool você bebeu, não importa quantas drogas você usou, não importa quem você seja. Se você quer vir para Jesus Cristo, ser salvo, Ele não vai te lançar fora, vai te aceitar e te levar para dentro do seu reino de amor e misericórdia. Muito bem. Como Deus lidou com esse tirano, e ele usa o termo na Bíblia vez após vez: Deus endureceu o coração de Faraó. No hebraico, simplesmente quer dizer que ele providenciou oportunidade para que o coração de Faraó fosse endurecido. Muitos de vocês que assistem essa mensagem estão assistindo agora, milhões e milhões para a televisão. Você nunca mais vai ser o mesmo depois que você ouvir essa mensagem. Ou você vai chegar mais perto de Deus, ou vai se distanciar dele. Vai ser assim por causa da sua aceitação ou da sua rejeição. O Evangelho é tão poderoso debaixo da unção do Espírito Santo que ninguém é o mesmo depois que escuta o Evangelho. E existem alguns de vocês agora, eu sei pois recebo suas cartas: Jimmy Swaggart, eu queria desligar a TV e nunca mais assistir você de novo. Queria poder fazer isso, mas algo fica me fazendo assistir aquela televisão de novo. Como é que é? Eu vou te falar o que é isso. Não sou eu, talento, habilidade ou personalidade, mas é o poder do Todo-Poderoso Deus pregado de acordo com a autoridade da palavra de Deus do céu. Você nunca mais será o mesmo. Quando esse Evangelho encosta em você, você nunca mais é o mesmo. Alguns de vocês aqui hoje à noite, sua mãe convidou você, sua esposa te arrastou até você vir. Você nunca mais vai ser o mesmo. Você pode fingir, mas nunca mais vai ser o mesmo.
Agora, será que Deus tem o direito de fazer o que fez? É um dos maiores problemas do homem. Deus não tem direito de interferir em minha vida. É o que dizem. Deus disse a Moisés para dizer a Faraó: deixe ir o meu povo. Deus teve o direito, literalmente, ele teve que acabar com o Egito, acabou com aquele país. Destruiu totalmente. Deus teve o direito de fazer isso? Transformou a água em sangue, encheu a terra de mosquitos, encheu o lugar de sapos. Como você ia gostar de levantar, abrir o seu forno e tinha sapos ali, sapos na sua cama, sapos no chão, sapos em tudo que é lugar. E quando o Faraó finalmente cedeu e Moisés perguntou: o que você quer? O que você vai fazer? Aí ele falou assim: amanhã eu te falo. Ou seja, eu vou passar mais uma noite com os sapos. Deus tinha o direito de fazer essas coisas? Claro que tinha. Israel era dele. Os filhos de Israel pertenciam a ele. Estavam sendo mantidos como escravos por Faraó. Será que Deus tem o direito de interferir na sua vida? Quero que você me escute, você que assiste pela TV. Deus tem o direito de interferir em sua vida? Alguns de vocês agora queria que Ele deixasse você em paz. Você queria que Ele deixasse você para lá e não te perturbasse mais. Você não está mais confortável bebendo, fumando, apostando, você não se sente bem fazendo isso. Será que Deus tem o direito? Tem sim, e vou te dizer por quê. Ele te criou. Ele te criou. Não importa o que o humanista secular diz, ou o que o colunista diz, não importa o que o socialista ou os outros dizem, o Todo-Poderoso Deus do céu criou você. Você não é o produto de uma ameba que apareceu na maré de algum oceano há 10 trilhões de anos atrás. Você é criado na imagem do Todo-Poderoso Deus. E Deus tem o direito de tratar com você, falar com você, conversar com você. E Ele tem que ser um Deus misericordioso, senão Ele ia ficar chateado depois de tratar com vários de nós. Se coloque na posição dele. E um general soviético arrogante, bebendo cachaça e falando: não existe Deus aqui na União Soviética e vamos dominar o mundo. E o socialismo soviético provou que não existe Deus. Se você fosse Deus, o que faria? Eu sei o que eu faria. Eu ia cortar metade do ar dele e deixar ele tremer no chão uns minutos. Isso que eu faria com ele. Até a cara dele ficar roxa. Aí ele estava implorando: Deus, misericórdia. Era o que eu faria com ele. Mas ainda bem que eu não estou lá. Mas o Todo-Poderoso Deus tem o direito de lidar com você. Ele tem o direito de falar com você e tem o direito de tocar seu coração. Ele tem o direito de exigir a liberdade de Israel. Muito bem, olha, eu falei um pouco a respeito de como Deus é. Agora, como é o homem? Como mencionei rapidamente, o homem, essa criação escolhida de Deus, às vezes olhando para hoje em dia não se pode dizer, porque o homem sofreu uma queda e o homem é o produto de século atrás de século de rebelião contra Deus. Mas o homem foi criado como um ser moral e Satanás já tentou de tudo para acabar, atrapalhar isso, corromper isso. E como mencionei há pouco atrás, ele agora tem religião ao seu lado. Mas você tem livre-arbítrio. Quando você tira a liberdade do homem dele,
ele se torna um pouco mais do que um robô ou um zumbi. E agora eu quero que você escute. É por isso que o comunismo é tão diabólico. Essa é a razão porque é tão satânico, e tão maligno e tão mal, ruim, porque rouba a liberdade, a escolha do homem que Deus o deu, a liberdade. Liberdade, você se torna um produto do Estado. E quando você remove essa liberdade, o homem não funciona apropriadamente, não é nada mais que um robô. Um programa planejado, um robô programado. Deus preserva a sua liberdade. Ele faz de tudo, e eu digo isso com conotações limitadas, para não mexer no seu livre-arbítrio, porque quando você estiver um dia diante dele, respondendo, ele precisa estar ali sabendo que ele não fez nada para te convencer. Se você se rebelou contra ele, você fez porque quis, e se você foi até ele, você não veio porque ele te forçou a fazer isso, mas porque você queria fazer. Pode glorificar o Senhor. Eu quero declarar algo aqui. O lugar do homem, a maioria de nós não somos diferentes. O mais poderoso, o mais rico, é muito pouco diferente do pobre, do simples. Um pode usar roupas caras e o outro pode usar roupas usadas, mas por dentro são iguais. Eu sei do que eu estou falando. Quando o assunto é Deus, o lugar do homem é determinado pela posição dele na vida. E o que eu quero dizer com isso? A palavra nos diz que não são muitos ricos que são chamados, não são muitos nobres que são chamados. E por quê? Simplesmente porque o homem tem algo nele que quer dizer: eu não preciso de Deus. Eu não preciso de ninguém. Não preciso de ninguém. Esse é o maior problema do homem quando chega à conclusão das coisas. É difícil um homem dizer: eu não posso me salvar. Vou chocar alguns de vocês, mas eu quero te dizer isso. Os meus pais eram o mais pobre possível quando eu nasci. Minha mãe e o meu pai, um mês antes de nascer, minha mãe me carregando com 8 meses, estava cortando algodão em uma fazenda de Louisiana, no calor do verão de Louisiana. E olha, não existe trabalho mais forçado do que colher algodão na lavoura. Colhendo algodão por $1,50 por dia, para colocar comida na mesa. Minha mãe grávida de 8 meses, com esse pregador aqui, não tinham nada, tentando de tudo, vivendo na depressão para colocar comida na nossa mesa. E aqui vou dizer algo que vai te chocar, vai soar meio estranho, mas estou contente. Estou contente por ter passado por isso. Não feliz pela dor, ou pela pobreza, ou pelo sofrimento que meus pais passaram por aquilo. Não entenda mal, mas estou feliz por essa parte da minha vida. Eu vou te falar por quê. Se os meus pais tivessem sido ricos, tivessem sido poderosos, se os meus pais tivessem tido afluência, há uma possibilidade que nunca teriam aceitado a Jesus Cristo como seu Salvador. A Bíblia diz que os pobres ouviam Jesus de boa vontade. E quando eu considero o pouco por que passávamos, e na área de eternidade, a minha mãe e meu pai, quando ouviram falar de Jesus, aceitaram: estou aqui nessa noite porque eles foram salvos. Agradeço a Deus, porque eles tiveram que passar por esse tipo de vida, porque os ajudou um pouco mais a encontrar Jesus como Salvador.
Vocês jovens que têm pais cristãos, alguns de vocês pensam: eu queria não tê-los o tempo inteiro me dizendo o que posso e o que não posso fazer. É melhor você mudar a forma de falar, pois vocês são os jovens mais abençoados da face da terra. Glória a Deus, porque vocês têm pais que estão vivendo por Jesus e que estão guiando você no caminho da justiça. Muito bem. O homem chega diante de Deus, Deus diante do homem, e o homem quer sentir que ele pode conseguir sozinho, mas não tem como. É impossível. Um homem estava rosnando de joelhos. Ele é um viciado. Escuta aqui, ele é mantido em uma jaula de dia e de noite, e uma mulher negra coloca algo em seu pescoço e puxa ele para fora, e ele late como cachorro e anda nas quatro patas, porque está usando drogas, bêbado, possesso pelo demônio. E ele faz um show para um grupo de bêbados. Não há como se rebaixar mais do que isso. Mas de alguma forma, em meio àquela vida cercada pelo pecado, naquelas trevas, John Newton ouviu falar de Jesus e veio para o príncipe da glória. Jesus transformou a vida dele, e John Newton escreveu a canção Graça Maravilhosa, quão doce é o som, que salvou um pecador como eu. Já estive perdido, agora me encontrei. Estive cego, agora posso ver. Mas milhões que me assistem dizem: mas eu não sou assim. É sim. Por dentro, sua única ajuda é Deus. E por último, como é que Deus trata? As pessoas tentam colocar o Deus do Antigo Testamento em uma posição diferente do Deus do Novo Testamento. Dizem que ele é diferente, mas não é. Ele é o mesmo Deus, porque o mesmo Deus que queimou Sodoma e Gomorra, que fez com que o coração de Faraó ficasse endurecido e ele morreu e foi para o inferno, é o mesmo Deus que ama esse mundo tanto, que entregou o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O mesmo Deus, não são diferentes, mesmo Deus. Estava de pé atrás, na verdade ao lado de um grande coliseu. O culto tinha acabado de acabar. A França estava comigo, um grupo de pessoas ali, estávamos tentando ir embora, e uma mulher veio até mim. Ela disse: eu tenho que falar com você. Fiquei ali conversando com ela alguns minutos, e ela falou: tudo deu errado, estou pensando seriamente em me suicidar. Não vou continuar vivendo assim. Aí ela me disse que tinha sido alcoólatra. Na verdade ela era alcoólatra. Tinha tentado suicídio umas 2 ou 3 vezes, de acordo com suas palavras. Fiquei olhando para ela de pé ali. Ela me falou: olha, eu também sou prostituta. O mais estranho é que ela não parecia ser. Se você tivesse a encontrado em uma esquina, pensaria que ela era uma mulher de respeito, bem vestida. E ela disse: eu não aguento essa vida mais. E olha, eu comecei a conversar com ela e disse assim: você pode aceitar a Jesus, Ele tem a resposta. E ela falava: não dá,
E dava para sentir que não estávamos chegando em lugar nenhum e não havia avanço. Aí abaixei minha cabeça enquanto ela falava e orei: Deus, me mostre o que está errado com essa mulher. E Ele mostrou. Quando ela acabou de falar o que ela falava, eu disse: querida, eu sei qual é o seu problema. Você está me dizendo que tentou viver por ele, mas não consegue. Aí você se rebelou contra ele, entrando no pecado mais terrível. Em outras palavras, vou te mostrar o que vou fazer. E eu disse: olha, você não está nervosa com o seu esposo, ou seu ex-esposo no caso, esse não é o seu problema. Você não está nervosa com seus pais, pois ela também tinha criticado a ele, esse não é o seu problema. Eu falei: você está nervosa com Deus. Você tem uma birra com ele. Você acha que você está na bagunça que está agora por causa dele. Não é isso mesmo? E o olho dela ficou desse tamanho, então ela começou a chorar. E como uma criancinha ela falou: ele não fez nada de bom para mim. Ele não me deu o amor que ele deu a outros. Ele podia ter evitado a morte do meu filho. Podia ter evitado que o meu casamento se partisse. Ele não tinha que deixar eu ser uma prostituta, viciar em drogas. Ele poderia ter parado. Ele tem o poder. E eu disse: irmã, ele te ama tanto que não te parou. Ele quer que você venha a ele, mas não porque ele te força, mas porque você quer vir. E parece que tudo fez sentido. E ela perguntou: você acha que ele ainda me ama? E eu disse: ele nunca te amou menos e também não pode te amar a mais. Ele sempre te amou e ele nunca muda. No momento que você disser: Senhor, o problema não é o Senhor, eu sou o problema, Ele te muda, te salva, te lava e te transforma. Só isso que o faraó tinha que fazer. Era dizer: Deus, sou teu, a terra é tua, esse povo é teu e eu aceito sua vontade. E Ramsés II teria sido escrito na história como o maior homem que já viveu. Mas o coração dele, teimoso, obstinado, disse: não. E nessa noite você escolhe. Você pode se rebelar ou você pode aceitar. A culpa não é de Deus, é sua. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai Celestial, fizemos o nosso melhor nessa noite. E eu oro para que o Teu Espírito venha se mover sobre esse lugar. Fale com esses corações, com essas vidas. Tentamos da melhor forma possível para que eles vissem sua posição e a posição deles. O Senhor nunca muda e a porta está aberta. E Ele convida a todos. Ele vai te dar vida. Eu oro a Deus, fale com esse jovem, esse homem, essa mulher, menino ou menina, esse avô, essa avó que está aqui nessa noite, aqueles na televisão. Fale com a alma eterna deles. E peço em nome de Jesus, de cabeças baixas e olhos fechados, quantas pessoas aqui nesse estádio hoje, Jimmy Swaggart, lutei contra Deus, culpei a Deus. Talvez você não tenha feito nada disso, apenas tenha ignorado a Deus.
não estou vivendo bem, preciso da ajuda dele. Quero que você ore por mim. Quantos podem levantar a mão? Levante a mão agora, em todo esse estádio. Não vou te envergonhar, prometo isso. Levante sua mão, eu vou ver, Deus vai ver. Muito obrigado. Continue levantando, continue levantando. Ore por mim, obrigado. Deus está te chamando hoje. Sua aceitação ou rejeição desse chamado vai decidir o seu destino. Pense nisso. Quero repetir, o Evangelho chegou a você. Se você negá-lo, você está se colocando no mesmo lugar que Faraó. Seu coração vai endurecer e vai te destruir. Não é Deus que vai fazer isso. Ele dá a plataforma e o coração amolece ou endurece. Como disse, o mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. Levante a mão rapidamente. Pode levantar. Oh Deus, muito bem, eu quero que todos aqui se levantem, por favor. Todos se levantem. Se levantem, por favor. E obrigado pela sua bondade. E peço que você não vá embora por alguns instantes, por favor. Enquanto o Espírito de Deus faz a sua obra aqui. Você tem sido muito bom. E sua educação tem sido peculiar, maravilhosa. Muito obrigado. Agora eu vou pedir a todos vocês que levantaram as mãos, que venham até aqui à frente. Fique de pé aqui. Vou trazer para que mães tragam filhos que não estão salvos. Pais tragam filhas que não estão salvas. Esposas tragam esposos que não estão salvos. E esposos tragam suas esposas que não têm Jesus. Filhos tragam seus pais que não têm Jesus. Amigos tragam vizinhos que não têm Jesus. Quero que você venha até aqui enquanto cantam. E todos vocês que levantaram as mãos, venham agora. Just as I am without one plea, but that thy blood was shed for me, and that Praise the Lord. Sing it again, please, Thomas. Just as I am, and waiting not to rid my soul of one dark blood. of one dark blood, to thee, whose blood can cleanse each spot or land of God. I come. Sing it again. Sing it one more time. Sing it again, please. Just as I am. Come on. Walk down these stadium steps. He speaks to your heart. Just as he spoke so long ago to Pharaoh. With mercy and love he speaks. He loves you so much. Sing it again. Just as I am and waiting not. Just as I am and waiting not to rid my soul of one dark blood. to thee, whose blood can cleanse
Sing it just one more time. This will be the last time. I don't want to miss a one. Not a one. Come on, young people. Come on, mother. Come on, dad. Without one plea, but that thy blood was shed for me, and that thou bidst me come to thee, O Lamb of God, I come. Eles ainda estão vindo e glória a Deus por isso. Estou vendo que os jovens estão vindo e alguns já mais de idade vindo também. Glória ao Senhor. Olhe para o Jimmy Swaggart só por um instante, por favor. Só vou te segurar aqui mais alguns momentos. Você agora está face a face com Deus, assim como Faraó esteve há muito tempo atrás. Você tomou a decisão de não lutar com ele, de não se rebelar contra ele, e é a maior decisão que você pode tomar. Jimmy Swaggart, o que acontece se eu me rebelar? Ele não faz nada, mas você vai se destruir. Mas você tomou a decisão. Preciso dele, não consigo viver sem ele. Ele é a minha vida. E nessa noite estou entregando meu coração e minha vida a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nada que você pode fazer é maior do que isso. Não há como tomar uma decisão maior do que essa. E vocês aí pela televisão, é sua oportunidade também. Eu quero te pedir para fazer mais do que tomar uma decisão ou se comprometer. Quero pedir em seu coração hoje para dizer: Jesus, te entrego meu coração, minha alma e minha vida. E vou fazer oração do arrependimento e quero que você ore comigo. E você pela televisão, ore também. Abaixe sua cabeça, por favor. Dizer essas palavras, seguir um ritual, não podem te salvar. Mas se você crer, essa é a chave, te salva. Então vamos orar. Querido Deus do céu, perdoe os meus pecados, as coisas que fiz, da vida que vivi contra o Senhor. Preciso de Ti. Não posso viver sem o Senhor. Estou te pedindo nessa noite para me aceitar, para caminhar comigo e viver em meu coração. Sozinho eu não consigo. Preciso da sua ajuda. De acordo com tua santa palavra, Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Com a minha boca eu confesso Jesus Cristo. Ele agora é o meu Salvador e meu Senhor. Em meu coração eu creio que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e Ele vive. Nessa noite eu aceito a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e Redentor. Seguirei a Ele o máximo possível, de acordo com a palavra dEle. Agora eu estou salvo. Glória a Deus. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.